Iremos apresentar um seminário sobre o livro O Poder do Hábito, Por que Fazemos o que Fazemos na Vida e nos Negócios, escrito pelo autor Charles Duhigg. O meu grupo é composto por eu, Aline Cruz, Georgia Carolina, Érico Jonathan, Yasmin Ferreira, Uliane Fernanda. Meu nome é Aline Cruz e eu irei apresentar a introdução e o capítulo 1 do livro O Poder do Hábito, escrito pelo autor Charles Duhigg. O livro explana sobre os hábitos, basicamente como eles surgem, como eles funcionam e como podemos modificá-los. O autor utiliza de histórias verídicas para ajudar na compreensão dos leitores. No prólogo do livro, o autor nos remete a um estudo feito por cientistas sobre pessoas que haviam deixado de fumar, beber ou que possuíram algum vício e que haviam reconstruído suas vidas em períodos relativamente curtos. Como exemplo, o autor usou o da participante Lisa Allen, o qual era fumante e viciada em comer, mas que conseguiu superar as suas dificuldades e transformar sua vida, mudando um único hábito, que, segundo os cientistas, foi o de fumar. Eles observaram os hábitos, como eles funcionavam num nível neurológico. Através de ressonâncias no cérebro da participante Lisa, eles constataram que quando um único hábito muda, isso desencadeia uma mudança geral. Ou seja, se focarmos num hábito angular, poderemos mudar todos os nossos hábitos. Em suma, nossas decisões diárias, nossos comportamentos automáticos, tudo é decidido pelos hábitos. A frase do autor William James traduz melhor o que o autor quis dizer. Toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida, não é nada além de uma massa de hábitos. Ainda no prólogo, o autor fala que repartiu o livro em 3 partes para ajudar no entendimento dos leitores. A primeira parte explana como os hábitos surgem dentro de vidas de indivíduos, sua formação, meios de se mudar hábitos antigos e, na segunda parte, ele examina os hábitos de empresas e organizações bem-sucedidas. Já na terceira parte, ele examina os hábitos de sociedades. O autor nos informa no livro que ele se baseou em centenas de estudos acadêmicos e entrevistas com cientistas e executivos de dezenas de empresas para poder escrever o livro. Após essas informações, o autor nos disserta também uma história sobre o qual ele investigou sobre um major do exército que instruía sobre mudanças de hábitos, o qual ele dizia que não há nada que você não possa criar com hábitos novos. Introduzindo o capítulo 1, intitulado O Loop do Hábito, o autor nos disserta sobre o caso de um senhor chamado Eugene Paul, o qual foi de grande ajuda aos cientistas para se descobrir coisas importantes sobre os hábitos. O paciente Eugene foi diagnosticado com encefalite viral e perdeu partes do cérebro por conta do vírus. Após sobreviver, depois de ficar em coma, foi notado que o senhor já não possuía a memória como antes. A partir disso, os médicos lhe instruíram a um cientista chamado Larry Screed, que ficaria encarregado do seu caso. O paciente Eugene foi submetido a vários testes para ter noção do que havia acontecido em seu cérebro e foi constatado através de ressonâncias magnéticas que ele havia perdido o lóbulo temporal medial, que, segundo os cientistas, é responsável por todo tipo de tarefa cognitiva, como lembranças do passado e a regulamentação de algumas emoções. O cientista que ficou com o caso de Eugene, o cientista Larry Screed, ficou bastante espantado ao ver as ressonâncias do cérebro do paciente Eugene, pois ele já havia visto imagens semelhantes antes, em um paciente chamado Henry Molaison, o qual, devido a uma queda e batido a cabeça, sofria de várias convulsões, e para tentar se curar, ele fez uma cirurgia que acabou perdendo
parte das suas memórias com essa cirurgia. E ele só conseguia reter informações por 20 segundos. Após continuar com testes no paciente Eugênio, o cientista Squire constatou que Eugênio não conseguia reter nenhuma informação nova por mais de 1 minuto. Porém, a partir de algum tempo, ele conseguiu observar que Eugênio estava conseguindo criar informações novas em suas rotinas. Após pesquisas para tentar descobrir o que estava acontecendo, foi descoberto uma região do cérebro chamada gânglios basais, o qual foi descoberto que era responsável por armazenar e criar novos hábitos, e ela estava agindo sobre o paciente Eugênio. Os gânglios basais são responsáveis por reter nossos hábitos. Milhares de hábitos são retidos nele. Todas as informações sobre os gânglios basais foram fruto do estudo de cientistas que utilizaram de ratos de laboratório como cobaias, introduzindo fios em seus cérebros para poder observar o que acontecia. Eles colocaram os ratos dentro de labirintos em formato de T. De um lado, eles colocaram um chocolate e, com o tempo, eles introduziram uma portinha, ao qual faziam um clique e soltavam os ratos no labirinto. Eles observaram que, no começo, os ratos utilizavam bastante do cérebro para identificar o local onde eles estavam. Porém, após repetirem o processo várias vezes, observaram que os picos do cérebro começavam a diminuir. Então, eles notaram que, com o tempo, tudo se tornou um hábito e se tornava automático o modo em que eles faziam as coisas. O processo em que o cérebro converte uma sequência de ações numa rotina automática é conhecido como chunking, agrupamento, e está na raiz de como os hábitos se formam. Então, a partir desses estudos, os cientistas puderam notar o loop do hábito, que é composto pela uma deixa, pela rotina e pela recompensa. Os cientistas dizem que os hábitos surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço, e com os gânglios basais ele pouparia muita energia. Pois quando a atividade mental diminui é quando tudo que nós fazemos se torna automático, e é nesse momento que os hábitos entram em ação. Os hábitos são poderosos, porém delicados. Quando é mudado algum deixa sobre o hábito, tudo muda completamente e o hábito se transforma. Ele também pode gerar vários problemas para as pessoas. Falando sobre as partes do loop do hábito, as rotinas podem ser complexas ou simples, as recompensas podem ser variadas e a deixa pode ser qualquer coisa, como comida ou algum estresse para alguma pessoa. No caso de Eugênio, o loop do hábito dele mudou recorrente da esposa dele, Bevelyn, o qual o forçava a mudar velhos hábitos por causa da sua saúde. Então, no final, ele conseguiu mudar seus hábitos e ajudou os cientistas a descobrir sobre o loop do hábito, ajudando bastante em várias pesquisas até os dias atuais. Apesar de podermos modificar algum hábito, os velhos hábitos sempre estão presentes, eles nunca desaparecem, ficam todos armazenados nos gânglios basais, milhares deles, e é só preciso uma deixa certa para poder acionar um hábito antigo. O autor continua dissertando sobre a história de Eugênio e é observado que, em sua vida, ele conseguiu modificar velhos hábitos, porém, com o tempo, tudo se tornou perigoso para ele, continuar repetindo tantas rotinas diariamente, exatamente iguais, e era só necessário algo diferente para poder quebrar a rotina do Eugênio
e ele se perder completamente por causa do seu problema de memória. No fim, o Sr. Eugênio faleceu. Não se sabe se é devido à doença ou por algum problema de saúde. E o capítulo deixa a informação sobre a complexidade e como os hábitos são formados. O autor explana exatamente sobre o loop do hábito, mostrando aos leitores quais são separadamente as partes e seus componentes. Mostrando também que os hábitos acontecem muitas vezes sem a nossa permissão ou arquitetura deliberadamente. Devemos tomar cuidado para que nossas rotinas não prejudiquem alguma coisa em nossa vida, podendo gerar impactos na saúde, na produtividade, segurança financeira e em nossa felicidade. Porém, devemos ficar cientes que os hábitos podem ser mudados se nós entendermos como eles funcionam. Eu sou Yasmin, vou falar sobre o capítulo 2 e 3, e eles vão explicar basicamente como funciona a criação do hábito e a mudança dele. A gente vai entender que são coisas totalmente diferentes, mas que seguem a mesma sequência. De início, eu separei alguns tópicos para a gente entender melhor, tópicos e imagens para a gente entender o capítulo 2, que é o cérebro ansioso, como criar novos hábitos, e eu vou apresentar as histórias verídicas que o autor faz em todo o livro, que ele apresenta em todo o livro, assim como a Aline já citou. Mas primeiro eu vou explicar um pouquinho da imagem para a gente entender melhor como funciona a criação desse hábito, como funciona o anseio. Na verdade, a gente precisa entender o anseio para criar novos hábitos. E no caso dessa imagem, o anseio seria por nicotina, uma necessidade de nicotina, e isso seria a deixa. A rotina seria fumar o cigarro e a recompensa é o alívio que isso lhe traria a pessoa fumante, no caso. A deixa e a recompensa, elas estão diretamente ligadas, e quando a gente entende isso, a gente passa a entender melhor essa sequência. No livro, ele dá o exemplo do Claude Rupinski, que ele foi um grande publicitário, responsável por criar febre entre os americanos grandes produtos. E ele foi convidado pelo seu amigo para fazer a publicidade de um creme dental. Mas foi um grande desafio, porque foi um tempo, que era a Segunda Guerra Mundial, que as pessoas não tinham o hábito de escovar o dente. Apenas 7% da população tinha esse hábito. E dentro de uma década, Claude fez de 7% passar a 65%. E como ele fez isso? Ele descobriu uma deixa, ele foi em busca de um anseio e ligou essa deixa diretamente à recompensa, fazendo com que as pessoas passassem pela rotina. Eu vou explicar um pouquinho como isso aconteceu. Ele falava que ao passar a língua entre os dentes você ia sentir uma crosta, uma sensação ruim. Ele falava crosta, ele dava esse exemplo. E isso seria o sorriso feio. Para você conseguir um sorriso bonito, você teria que tirar toda aquela sujeira. E você só iria conseguir isso, logicamente, com o produto que ele estava anunciando. E a recompensa seria o sorriso bonito e a sensação de limpeza na boca. Então, foi basicamente nisso que ele focou a sua campanha e teve grande sucesso, juntamente com fatores externos que lhe auxiliaram bastante. Ele percebeu que o enriquecimento, uma boa recompensa, é o que fazia a mudança do hábito. Fazia não, ajudava a passar por essa sequência. A partir do momento que você sentisse a necessidade de escovar os dentes, que o seu dente estivesse feio, que no caso seria sujo, você iria escovar os dentes passando pela rotina e chegando à recompensa você ia ter a sensação de limpeza. Mas para ter o desejo maior de chegar nessa recompensa, foi adicionado à pasta duas substâncias que não tinham a função de branquear os dentes. Ele só dava a sensação de uma ardência na boca, um hálito fresco e a outra substância fazia espuma na boca. Foi o que enriqueceu a sua recompensa. Aqui tem outra imagem que a gente pode perceber, só um outro exemplo para a gente perceber
como funciona isso. Tem a deixa, ao término de um almoço preciso mudar o sabor da minha boca. E como posso fazer isso? Com uma fruta, o café ou escovando os dentes, por exemplo. E a recompensa seria o prazer, o sabor doce na boca. A gente pode perceber que a deixa está diretamente ligada à recompensa. Você só passa pela rotina se você passar por essa sequência. No livro ele também apresenta um estudo feito com animais que mostrou que com o passar do tempo, os animais nessa sequência, quando a recompensa lhe era negada, causava grande frustração, porque basicamente as pessoas reagem, no caso foi com animais, né? Mas as pessoas reagem a esse instinto, reagem à recompensa, o seu desejo é pela recompensa. Então a gente pode entender, o que eu entendi mais ou menos nesse capítulo, né? O que eu tirei desse capítulo é que para mudar o hábito, para a criação de novo hábito, é necessário você entender a deixa, você entender como funciona o anseio e ligar diretamente à recompensa. Também, né, a valorização dessa recompensa, o enriquecimento dela faz com que você passe por essa sequência e assim, naturalmente, você cria um novo hábito. Passando para o capítulo 3, que é a regra de ouro da mudança do hábito, porque a transformação acontece. A gente vai entender como isso acontece com 2 exemplos tirados do livro. E o primeiro exemplo é de um treinador, é o Tony Durham, e ele mostra a mesma sequência. A gente vai ver aqui a mesma sequência, mas por outra perspectiva, com outras necessidades. Aqui ele quer mudar o hábito, a gente precisa entender a mudança do hábito, não é a mesma coisa que a criação do hábito. No primeiro a gente viu que a criação do hábito foi pela deixa e a mudança do hábito vai acontecer pela rotina. Ele tinha o seu time de futebol e ele queria torná-los campeão. Continuou a mesma deixa, permaneceu a deixa e a recompensa. A deixa ir ao campo, né, jogar, e a recompensa que seria ser o campeão. Mas a rotina, que antes era estudar táticas difíceis, jogadas complicadas, ele mudou. Ele fez com que os jogadores respondessem ao seu instinto, respondessem o subconsciente, por assim dizer. Eles respondiam ao desejo. Eles respondiam ao desejo, é basicamente isso. E com isso acontecia a mudança do hábito, na mudança da rotina. O segundo exemplo, que é dos alcoólicos anônimos, é basicamente a mesma coisa que ele vai mostrar, mas com um exemplo diferente. Para o autor, ele considera que isso é o maior exemplo de mudança de hábito, um dos maiores exemplos, né? Que consiste em a pessoa... É uma sala que acolhe pessoas viciadas, no geral, mas principalmente viciadas em álcool. E eles inserem na rotina dessa pessoa, no hábito dessa pessoa, uma nova rotina, mantendo a deixa e a recompensa. E parece uma coisa abstrata quando a gente vê logo de início, mas com o decorrer do livro a gente percebe que não, com o decorrer da explicação do autor. Porque uma pessoa que tem a rotina no caso seria... No caso de uma pessoa alcoólica, a necessidade de beber, e por isso iria a um bar, e quando chegar lá ingerir a bebida alcoólica, que no caso seria a rotina, a deixa seria a necessidade, a rotina seria ir até o bar, e a recompensa seria o alívio que tal ato lhe traria, né? E o autor, ele mostra que os alcoólicos anônimos, ele mantém essa sequência, porque não dá para mudar do dia para a noite uma pessoa que é viciada, então mantém-se a deixa e a recompensa. No capítulo 3, nós percebemos que essa sequência é bastante flexível. Na verdade, ela adapta-se às nossas necessidades. A gente consegue perceber isso em tudo, na criação do hábito, que é pela deixa, como a gente teve no segundo capítulo, entender como funciona. E na mudança do hábito, que é mudança de rotina. São coisas diferentes, mas que estão todas interligadas. E sempre relembrar que uma boa recompensa
ela é responsável pela criação não, por manter o hábito. Então, no segundo e terceiro capítulo, a gente percebe a criação do hábito, a mudança do hábito e como manter esse hábito. Criação por um anseio, uma deixa, a mudança por uma rotina e manter isso por uma boa recompensa. A gente consegue ver também fatores externos que enriquecem a recompensa e, na minha opinião, a gente pode incluir a crença como se fosse um fator de enriquecer essa recompensa. A crença é o poder de crer em alguma coisa que isso dá para as pessoas entre recaídas e sobriedades. É exclusivamente nesse caso, não exclusivamente nesse caso, mas é mais uma questão pessoal, não abrange em empresas, é o hábito no indivíduo, no pessoal. E a gente consegue perceber que a crença, ela fica ali entre a rotina e a recompensa. Então, ela pode ser um enriquecimento dessa recompensa. Charles Duhigg, ele nos faz perceber a mudança do hábito, como pode ocorrer. Ele nos auxilia. Não chega a ser um livro de autoajuda, porque ele não dá detalhes, assim, ele vai nos fazendo perceber como isso acontece. E exemplos verídicos, o que fortalece bastante o que ele está querendo expor, o que ele está querendo dizer com a sua ideia. Quando nós conseguimos entender a sequência do loop do hábito, como a Aline falou, deixa a rotina e recompensa, é necessário que a gente entenda cada um desses aspectos, entender como criar uma deixa, entender como mudar uma rotina e entender como manter uma recompensa. Quando a gente liga esses pontos, sempre deixando claro que mais interligadas estão a deixa e a recompensa, mas essa ligação faz com que passe pela rotina, então faz com que seja seguida toda a sequência, trazendo assim, conforme a necessidade. A gente percebe que o autor usou vários exemplos com diferentes necessidades, mas passando pela mesma sequência. Por isso que percebe-se o quão flexível é essa sequência, com essa mudança de hábito, de deixa, rotina e recompensa. A recompensa, na verdade, ela não muda, ela enriquece, mas a deixa cria-se e a recompensa muda-se. Então, a partir do momento que a gente consegue entender essa sequência e saber como manuseá-la, a gente pode não só trazer benefícios para a gente, mas benefícios para outra pessoa. Porque, assim como a Aline falou, os hábitos angulares, ele podem interferir em outros hábitos de nossas vidas. E isso faz, como nós somos seres humanos, nós lidamos diretamente com os seres humanos. Então, a gente pode fazer toda uma mudança, não só na nossa vida, como na vida do próximo. Meu nome é Érico e eu vou falar um pouco para vocês sobre o capítulo 4 e o capítulo 5. Os hábitos organizacionais. Existem alguns hábitos negativos dentro da organização, como a falta de informação, e isso deixa a equipe totalmente perdida, sem saber os objetivos e as metas da empresa. A comunicação é um fator muito importante dentro da organização. É preciso que todos os departamentos estejam integrados e as informações estejam alinhadas, até para não ocorrer nenhuma informação equivocada, ok? Outro hábito negativo é o pessimismo. Trabalhar com pessoas pessimistas é muito difícil. Portanto, é preciso que o administrador tenha essa sensibilidade de identificar essas deficiências e tentar resolver o problema, até para não prejudicar a equipe que está totalmente focada
e não afetar os objetivos da empresa. Ok? Bom, aqui eu coloquei uma pergunta para a gente poder pensar um pouco. As organizações privadas estão mais preocupadas com o hábito da excelência ao invés da segurança do trabalho? Sim, na minha opinião, com certeza. As organizações privadas, elas estão ligadas ao lucro. Elas não estão muito preocupadas com a parte física dos seus colaboradores, que por sinal são de grande importância para a instituição. Mas, quando o O'Neill assumiu o cargo de executivo lá na indústria de alumínio, ele adotou um lema que era acidente zero dentro da indústria. E a partir do momento que ele fez isso, ele foi duramente criticado pelos shareholders. Bom, para quem não sabe o que são os shareholders, são os investidores, são os acionistas, pessoas que têm um grande poder aquisitivo dentro das empresas de grande porte, como por exemplo a indústria de alumínio. E com o passar do tempo, essa indústria passou a ser uma das maiores empresas seguras do mundo, certo? E quando o O'Neill se aposentou em 2000, ele deixou uma receita de 5 vezes maior do que os anos anteriores, tá ok? Então, só isso por enquanto. Dando continuidade, o autor retrata a história do grande campeão olímpico Michael Phelps. Anteriormente, nós vimos a mudança radical da fábrica de alumínio, comandada pelo grande executivo O'Neill. Nessa página, iremos perceber que a mudança do hábito veio perante a uma necessidade pessoal para chegar ao seu sucesso. Nessa trajetória, pessoas pessimistas cruzam o caminho do atleta, pois em sua infância ele ouvia muitas frases negativas da sua própria professora, porque tinha um transtorno de déficit de atenção. O segredo de Phelps era treinar com muita intensidade. O atleta tinha um treino que fazia parte de sua planilha. O americano se imaginava dando todas as modalidades que competia. O que mais me chamou a atenção foi os seus ensaios, porque cada braçada, cada movimento calculava a distância de seu deslocamento. Ele contava as braçadas e via que precisava de 18 a 21 para chegar no final da piscina. O autor do livro fala que uma das competições de Phelps teve um problema com o seu óculos. Estava entrando na água e com isso ele não estava enxergando o fundo da piscina. Portanto, isso fez ele mudar os seus hábitos, passar a treinar à noite, no escuro, com os olhos vendados, para se acostumar nestas situações imprevistas. Em 2000 ele chegou nas Olimpíadas, porém só conseguiu o 5º lugar. Mas o que já chamava a atenção é que ele já tinha participado de 3 Olimpíadas e quebrando mais de 30 recordes mundiais. E isso aconteceu com apenas 23 anos, porém a sua caminhada não foi fácil. Passou por várias dificuldades. Ele teve
uma aposentadoria precoce. Isso aconteceu em 2012, após ganhar mais 6 medalhas em Londres. Depois disso, algo estava errado com o campeão. E por não se sentir bem, resolveu voltar no campeonato americano. Mas dessa vez ele não ganhou uma única final. Todos que ali estavam presentes não estavam reconhecendo o maior campeão de todos os tempos. A sua vida passou a ficar conturbada, começou a ter problemas com o álcool e respondeu processos por dirigir bêbado. Por isso, foi proibido de competir. Bom, podemos observar que o problema dele era mental, pois ele já tinha tudo em sua vida financeiramente e ótima. Mas, para sua surpresa, ele viu que a fama e as medalhas não traziam felicidade. Daí, ele percebeu que o mais importante da sua vida estava distante dele, que era o amor de sua família. Portanto, Phelps passou a dar mais atenção à sua família. Bom, no capítulo 5, Charles retrata a história de um pai de família viciado nas drogas. Era uma família com muitos problemas. A mãe já foi presa por tráfico de drogas e prostituição, mas eles tentavam manter a normalidade. Então, para fugir dos problemas, viajavam todo o verão nas noites de sexta-feira com o seu filho Travis, de 4 anos, e os seus outros irmãos. Em suas férias, a família costumava frequentar lugares como a Disneyland. E o que podemos entender é que, mesmo com essa aparência de uma família normal, tirando fotos para guardar de lembranças, no final os hábitos falavam mais alto. Logo, os pais de Travis venderam a câmera para comprar mais drogas. Travis teve uma infância muito conturbada. Ele e seu irmão sofriam muito vendo seus pais tendo overdose. Muitas vezes, as convulsões eram tão constantes no seu pai que seus irmãos viravam ele de lado para não se engasgar. Portanto, esses hábitos de sobrevivência eram rotineiros no dia a dia dessas crianças. Com o passar do tempo, quando o Travis completou 16 anos, ele largou os estudos e tentou mudar de vida, mudou-se de cidade. Quando ele arrumou o primeiro emprego, ele sofreu muito, foi muito criticado pelos seus patrões. Mas no final de tudo, lá na frente, ele conseguiu fazer uma transformação em sua vida e conseguiu vencer. Uliane Fernanda, e eu fiquei responsável pelos capítulos 6 e 7 do livro. No capítulo 6, o autor aborda como os hábitos certos podem influenciar no sucesso ou no fracasso de uma empresa. Todas as empresas agem por meio de hábitos que não são oficiais, que surgem por meio dos funcionários dela ao longo do tempo. E esses hábitos, por causa da natureza humana, podem ser fatais, podem afetar diretamente no rumo que a empresa vai tomar.
ela gera um grande impacto na empresa, os hábitos que são estabelecidos dentro de uma instituição. Assim foi o caso do Hospital Rhodes-Land, que no início dos anos 2000 era considerado como uma das melhores instituições médicas dos Estados Unidos. Ele era referência para as universidades, como o laboratório, ele era todo de vidro e concreto, tem falando no livro, e ele era muito equipado com os equipamentos de última linha. Era uma referência mesmo, que todos iam lá fazer pesquisas e era excelente. Só que uma cultura tóxica de conflito entre os médicos e enfermeiros foi estabelecida nos hábitos deles, nas organizações. Os médicos não respeitavam os enfermeiros, não gostavam de cooperar, não gostavam de trabalhar em equipe. Não, digamos, alguns médicos não aceitavam receber ordens. E com isso aconteciam muitos acidentes de trabalho, muitos erros médicos, procedimentos, mortes, processos. Tinha bastante coisa que influenciavam negativamente, de certa forma, e a repercussão do hospital não estava tão legal assim. As empresas criam hábitos não oficiais de acordo com a necessidade da empresa. Elas surgem por meio de funcionários quando estão passando por alguma crise. Estava uma crise generalizada nesse hospital e os enfermeiros tinham que fazer alguma coisa. A equipe estavam pensando em fazer alguma coisa porque não podia continuar assim. Um médico acabou cometendo um engano ao olhar um laudo médico rapidamente e não prestar atenção no que estava escrito. Estava escrito que era para ele fazer cirurgia no senhor de 87 anos que tinha acordado que ele estava com um coágulo na cabeça. Era para ele fazer a cirurgia do lado direito, ele abriu do lado esquerdo. E nisso foi a maior correria, porque eles precisavam estancar o sangue do lado errado da cabeça. Então, a partir de um acontecido como esse, os enfermeiros se reuniram e decidiram criar uns hábitos organizacionais deles mesmos, que é só dessa empresa. E nisso, tinha os quadros de aviso, avisando por cada cor os nomes dos médicos. Se fosse vermelho, por exemplo, era mediano, ele era uma pessoa maleável. Se fosse preto, ele era que os enfermeiros não tentassem bater de frente com ele porque não ia dar certo. E assim, vários outros hábitos foram criados para estabelecer a paz no hospital. O responsável pela qualidade do trabalho viu isso como uma oportunidade. Ele aproveitou a situação para implementar muitas mudanças que tinham sido sugeridas, porém bloqueadas antes. As câmeras foram instaladas nas salas de operações, checklists se tornaram obrigatórios para qualquer cirurgia, um sistema de denúncia anônima também, que isso foi muito importante, foi instalado. Mudanças como essa, junto com o novo sistema de treinamento, que enfatiza o trabalho da equipe, deram poder aos enfermeiros para evitar acidentes operacionais. E essa estratégia mudou os hábitos do hospital. O resultado foi que o hospital agora ostenta vários prêmios de prestígio pela qualidade do atendimento. Isso mostra como um hábito de uma empresa pode ou não gerar o sucesso dela. Já no capítulo 7, o autor aborda como nosso gosto pelo familiar pode incentivar no nosso próprio consumo, que as empresas elas contratam matemáticos que são especialistas em estatística e dados para olhar nosso perfil através das nossas compras
nossos cartões de crédito, nossas faturas e assim, de uma forma secreta, que a gente não desconfia, assim como é retratado no livro, e assim possa criar estratégias para influenciar o consumo dos clientes, como é o caso da Target, uma empresa dos Estados Unidos que nos últimos 20 anos as empresas têm usado uma grande quantidade de dados para conseguir predizer os hábitos de consumo dos seus clientes. Mas qual é o resultado que gera? Como é que eles montam esses dados, um perfil específico para cada pessoa? Eles perceberam que na maioria das pessoas agem por instinto e viram à direita quando entram numa loja. Assim, as empresas começaram a colocar os produtos mais caros à direita da entrada. Isso é só uma das técnicas que muitas empresas usam para atrair os clientes e para fazê-los comprar. Outra coisa que eles entenderam foi que a maioria das decisões de compra são feitas no momento que o cliente vê o produto. É assim que acontece com esse caso de colocar as promoções à direita, uma embalagem atraente, uma embalagem que tem um jargão assim que chama o cliente, que envolve o cliente, que atiça a curiosidade, é bem comum também. Contudo, muitos outros hábitos são únicos de cada pessoa e situação. Mesmo assim, as empresas descobriram um modo de usar o poder do hábito das pessoas e manipulá-las a comprar. Esse é o caso da empresa americana Target. É mestre em usar os dados sobre os hábitos dos clientes para manipulá-los. Quando conta no livro que o matemático Polly foi contratado para justamente, fuçar os dados dos clientes por meio dos boletos, das faturas, essas coisas. E ele era mestre em usar os dados sobre os hábitos dos clientes para manipulá-los. Como eles têm milhões de clientes, a cada ano eles coletam milhares de terabytes de informações. O sistema de análise de dados da Target é tão sofisticado que eles conseguem determinar se uma cliente deles está grávida, em que estágio da gravidez ele está e quando ela vai ter o bebê. Isso acontece porque os hábitos de compras dela mudam dependendo de suas necessidades, assim como o livro fala. Como é que eles ganham com isso? No livro mostra como é que eles ganham com isso. E nesse caso, por mandar cupons de desconto relacionados à gravidez, desse modo elas são atraídas à Target. Elas observam e estudam os hábitos das pessoas dentro das lojas para desenvolver uma estratégia para influenciar o consumo dos produtos. As empresas descobriram como usar os hábitos das pessoas para manipulá-las. Os clientes sentem-se atraídos por algo novo quando lhe parece familiar. Mas logo a Target percebeu que as pessoas às vezes não gostavam muito da sensação de estarem sendo espionadas. Então, para disfarçar o caso das mulheres grávidas, eles começaram a enviar cupons de desconto para itens relacionados a bebês misturado com outros cupons, assim como fala no livro, que tinha cupons, no mesmo que tinha mamãe e bebê, tinha uma serra elétrica, tinha um cortador de grama, para as mães não imaginarem que elas estavam sendo espionadas e aqueles cupons estavam sendo entregues na vizinhança toda, mas não foi bem assim. Outra coisa interessante é que as empresas descobriram é que os clientes vão comprar algo novo quando esse produto parece com algo familiar. Por exemplo, no caso das músicas Chiclete, que o autor aborda, que para uma música fazer sucesso, ela tem que tocar na rádio várias vezes
entre as duas músicas chicletes que o pessoal, que os ouvintes já conhecem. Porque assim, elas vão se familiarizando e vai se acostumando, vai se tornando mais agradável. Os estudos mostraram que quando passava uma música que era para ser lançada e passava outra já conhecida 3 músicas depois, ela não fazia tanto sucesso. Até que tem o termo no livro que fala ensanduichar, que coloca uma música antes, uma música chiclete antes, a que vai ser lançada no meio e a outra música chiclete posteriormente, porque assim ela fica entre as duas que fazem sucesso e acabam entrando no gosto do pessoal. Os DJs de rádio podem garantir uma música que se torne popular por tocá-la 2 músicas que já são hits. Dessa maneira, eles facilitam a aceitação da nova música. E assim, o livro mostra como os hábitos das pessoas de consumo é maior quando é com alguma coisa familiar, que remetam a algo já conhecido. Elas se sentem mais atraídas com isso. Me chamo Georgia e irei falar sobre a parte 3 do livro, correspondente aos capítulos 8 e 9, que são o hábito da sociedade. No capítulo 8, Saddleback Church, o boicote do ônibus de Mornay. Este começou com uma história de uma mulher negra chamada Rosa Parks, que residia na cidade de Mornay, no Alabama. Estava em um ônibus no dia 1º de dezembro de 1955. Neste período, havia segregação racial. Lá, eram divididos os ônibus pelas partes dos brancos e dos negros. A parte dos brancos era a parte inicial, eram as primeiras fileiras dos ônibus, e os negros ficavam ao fundo. Havia também a parte neutra, que era onde tanto negros como brancos poderiam sentar, que era o meio do ônibus. Porém, se tivesse algum branco em pé nas partes dos brancos, um dos negros que estavam na parte neutra deveriam se levantar e ficar em pé na parte negra. Porém, a parte negra já estava cheia no ônibus e Rosa Parks estava na parte neutra. Porém, um branco estava em pé e ela teria de ceder seu lugar. Ela se recusou. Com isso, o motorista do ônibus falou que ela ia deixar o branco sentar no lugar dela ou ia chamar a polícia. Ela se recusou, foi presa por ter se recusado a ceder seu lugar a um branco. Com isso, foi criando-se uma mobilização entre as pessoas ao saberem que ela foi presa, pois ela fazia parte da sociedade como um todo. Tanto negros como brancos de todas as classes sociais conheciam a Rosa Parks. No entanto, que o marido dela, no relato do livro, fala que ela participava de jantares, mais da própria comunidade do que na sua própria casa. Os hábitos da sociedade. A sociedade ela se movimenta por algo em comum. No caso do relato do livro, do movimento de Mornay, foi porque Rosa Parks foi presa. Essa prisão mobilizou tanto amigos como pessoas negras que já não estavam mais suportando esse tipo de segregação. Como Rosa Parks ela era muito conhecida por muitas pessoas em seu meio, então os laços fortes que ela possuía por conhecer todo mundo, então no meio dela na igreja, por ela ter sido voluntária, nas ONGs, por ter feito vestido de debutantes das meninas brancas. Então, isso era o laço forte. Eram as pessoas mais próximas a ela, que ela conhecia. E os laços fracos são a comunidade afrodescendente, que não conheciam Rosa Parks pessoalmente, mas que foram influenciados pelos amigos dela.
Então, o que quer dizer? É que muitas pessoas elas vão com um desejo em comum em um protesto, seja a liberdade de uma pessoa ou não, seja o direito de um negro poder ir pegar um ônibus, mas elas não podem não estar lá pelo mesmo objetivo. Por exemplo, um pode estar indo pelo fato de Rosa Parks ser amiga dele, e o outro pode estar indo porque quer o levante, quer o direito negro. Então, esse é o movimento em comum, é o hábito em comum da sociedade, é a movimentação de todos. E esses dois pontos, eles aparecem sempre quando há algum manifesto. Já foi olhado por historiadores e por sociólogos, sempre há esses três pilares: os laços fracos, os laços fortes e a liderança. Os líderes dão ao movimento novos hábitos e criam um novo senso de identidade e um sentimento de prosperidade. No caso, teve o Martin Luther King, que ele tinha chegado à cidade e ele fazia parte da igreja. Perguntaram se podiam ser feitas algumas reuniões sobre esse levante na igreja dele. Ele deixou, e com isso foi gerando, ele apoiava a movimentação negra. Só que ele apoiava o levante negro sem a violência, como também era pregado por Martin Luther King. Ele também se baseava muito no Mahatma Gandhi, na sua pregação à não violência em detrimento à liberdade da sua colônia, da Índia, para ser ex-colônia dos ingleses. Mas voltando ao assunto, Martin Luther King ele tinha chegado há um ano antes desse manifesto da prisão da Rosa Parks. Então ele teoricamente era recém-chegado e era pastor da igreja. Ele aceitou fazer parte desse movimento, no entanto que ele também se mobilizou e fizeram um protesto que no dia do julgamento da Rosa Parks, ninguém iria andar nos ônibus. No começo conseguiram a divulgação, foi feita uma panfletagem mostrando que nesse dia entregue aos negros, para que nenhum negro fosse de ônibus para os seus trabalhos, as suas escolas, seus afazeres durante esse dia, por conta da segregação racial. Então, muitos combinavam de irem de carona. Alguns taxistas negros até fizeram promoções, diminuindo o preço das corridas, para que os negros eles pudessem ir. E isso foi se protelando não só no julgamento de Rosa Parks, isso ocorreu também algumas vezes depois. No entanto, que a polícia barrava e muitas vezes multava os taxistas que estavam fazendo abaixo do preço normal da corrida. Também estavam multando os motoristas que estavam dando caronas porque eles estavam parando nas paradas de ônibus. E o telefone, e ele disponibilizou como pastor, então tinha a disponibilização do telefone dele. Então o telefone dele não parava de tocar com as pessoas dizendo que queriam as caronas, queriam ajudar. Só que com o tempo isso foi diminuindo, com a repressão da polícia. Por ter tanta repressão, as pessoas foram diminuindo e chegou a um dado momento que tentaram explodir em frente à casa dele. Explodiram uma bomba em frente à sua residência e, por sorte, seus filhos e sua esposa não estavam na frente da casa. E ele foi chamado à sua residência, ele estava no trabalho, e um policial chegou para ele, que era contra o levante negro, e disse: olha, faça alguma coisa, porque senão eles vão se matar. Eles já estavam começando a fazer um montinho em frente à casa do Martin Luther King, e eles iam começar a briga, já tinha gente querendo bater nos policiais, e ele disse para não usar da violência. Ele disse, como Cristo falou, ele pregou um pouco da Bíblia, dizendo que devemos amar uns aos outros, tanto nossos amigos como os nossos inimigos. Então, essa é a deixa que ele diz, que é o hábito da sociedade, são as uniões das pessoas, os seus laços, que nós não devemos nos apegar somente às pessoas próximas, às pessoas que têm as mesmas opiniões das nossas, que essas pessoas, que nós devemos ter sempre laços fortes e laços fracos, como a Rosa Parks, que os laços fortes são as pessoas que nos identificamos mais, que são mais próximas a nós, que pensam que têm ideais parecidos com os nossos. Já os laços fracos são pessoas que nós conhecemos, mas não somos tão próximos e que podem divergir. No capítulo 9, chama-se A Neurologia do Livre-Arbítrio.
ele retrata a vida de uma senhora que tinha chamada Anna Buckham, e ela está dando relato sobre o vício de jogos. No começo, ela começou por ela estar sem nada para fazer em casa, por não sair, por ter sido mãe muito cedo, ter se casado muito cedo, então ela estava insatisfeita consigo mesma, estava se achando incapaz. Com isso, ela foi convidada para ir a um local de jogos. No primeiro dia ela foi, combinou um valor, pensou um valor estipulado que ela podia gastar, não gastar mais que isso, era uma vez ao mês. Dessa uma vez ao mês, começou a ir uma vez por semana, isso foi aumentando, então fazendo com que ela fosse cada dia mais para esse local de jogos. Então ela ganhava, dias ela perdia. Chegou ao ponto dela perder tudo, inclusive a sua casa. Foi o ponto que o marido dela chegou e ela e ele, juntamente com a família dela, colocaram ela na justiça, contestando dela ser incapaz. Então tudo bem, aí ela se mudou, conseguiram pagar a dívida, e ela mudou de cidade, foi para a cidade onde os pais moravam. Depois de um tempo, os pais dela faleceram. E ela recebeu a herança, $1 milhão, e com isso... Mas ela se mudou e depois descobriram que ela tinha se mudado e começaram a ligar para ela, a empresa de jogos onde ela ia e frequentava. Então começou a cortejar e ela não queria ir de começo. Ela começou a ser cortejada, a ganhar brindes, a ganhar viagens, a ganhar hospedagens em hotéis. Com isso, ela perdeu tudo novamente que ela tinha. Ela começou a participar e perdeu tudo que tinha. E foi, no entanto, que ela foi tentar recuperar. Ela tinha recuperado num dos jogos. Foi na tentativa de recuperar, conseguiu todo o dinheiro. Porém, ela perdeu tudo no último jogo. A atual casa que eles moravam e todo o dinheiro que ela tinha recebido de herança. E outro relato é do sonambulismo. Do marido, que ele tinha ido viajar com sua esposa, tinha tido uma briga com uns rapazes do acampamento onde eles estavam, e ele matou a esposa durante o sono. Ele era sonâmbulo, ele estava dormindo, ele achava que tinha matado alguma das pessoas que tinham invadido a casa dele, mas quando ele acordou era a esposa dele que ele tinha matado estrangulada. Então, fala do julgamento. Eles dizem que ela é capaz, ela entende o que ela faz. Só que a pessoa, quando ela se vicia em jogos, é como se o hábito, é como se a mente da pessoa, nessa parte, entrasse em transe. Ela fizesse, mas não reconhecesse. A mesma coisa da pessoa sonâmbula. Era para ela estar dormindo, era para o seu corpo estar em repouso. Ele não se lembra dos seus atos, porque foi no inconsciente dele. No entanto, que muitos sonâmbulos, eles também estipulam a agressividade e o impulso sexual. Então, no caso desse senhor, ele matou a própria esposa, e no outro relato, um policial, um soldado, ele estuprou uma moça na rua, e ele se deu conta no meio do ato, quando ele estava em cima dela, ela pedindo para ele parar. Então, qual a diferença, qual o peso do julgamento de um sonâmbulo para uma viciada em jogos? Porque ele foi absolvido porque ele tinha sonambulismo, não tinha consciência dos seus atos. Ela também foi dada como não tinha consciência dos seus atos, mas no segundo julgamento ela foi julgada. Ela teve que cumprir a pena por ter perdido tudo. Então, imagina a culpa desse senhor por ter matado a esposa sem perceber, sem saber que era ela. Então, são partes do cérebro que ficam dormentes, ficam inativas. Quando a gente dorme, o nosso corpo ele é programado para não se mexer, mas no sonambulismo ele se mexe. Então ele faz essa alusão, mostrando que o viciado ele também perde esse senso de compreensão do limite que ele tem que chegar. Também é uma parte do livro que relata sobre a história do St. James, que ele não se sentia realizado em nada que ele fazia. Ele tinha 30 anos, já tinha feito faculdade em vários cursos e ele desistia, sempre parava no meio. Ele não se sentia realizado.
mas ele via o seu pai como tinha conseguido grandes feitos na sua carreira, o seu irmão também, e ele se sentia um inútil, um incapaz. E a partir daí ele quis mudar isso. E com esse mudar isso, ele começou a fazer um curso, ele terminou esse curso e ele começou a dar palestras de motivação, dizendo que nós não devemos nos acomodar, nós temos sempre que estar em busca de algo, que nós somos capazes de fazer tudo o que nós quisermos.